Eu sou o professor Paulo Sérgio Bretones, docente do Departamento de Metodologia de Ensino da Universidade Federal de São Carlos. O meu despertar para a área de ciências e particularmente da astronomia ocorreu no começo dos anos 80, quando eu estava iniciando o ensino médio. Eu tive a oportunidade de ter professores que foram muito importantes na minha formação, tanto dos fundadores do Observatório Municipal de Campinas, por exemplo, Jean Nicolini, Nelson Travnik, mas também o professor José Inácio Vasconcelos, que atuava no Instituto de Física da Unicamp. Ao longo do meu ensino médio, que eu fiz estudando no Colégio Técnico de Química, eu tive a oportunidade de ter essa formação básica em ciências e, na sequência, ainda fazendo a graduação em Química, eu nunca deixei de trabalhar na educação em astronomia. E qual foi esse meu maior interesse? O que sempre me chamou a atenção é que a astronomia permite conhecermos ou termos uma ideia de que o ser humano tem uma existência muito limitada nesse planeta, tanto do ponto de vista de tempo quanto do ponto de vista do espaço. Então, a astronomia nos permite entender a engrenagem que está aí, quer dizer, quais são os movimentos da Terra, quais são os objetos do Sistema Solar, o lugar que a Terra ocupa na galáxia, que galáxia é essa que está entre muitos milhões de outras galáxias. Mas o que sempre me chamou a atenção era que eu, como voluntário do Observatório de Campinas, atuava junto ao público, atuava fazendo divulgação científica de uma forma que era fazer palestras, levando o público a observar os telescópios, enfim. E o que muito me chamava a atenção é como o ser humano constrói esse conhecimento do universo. Então não era basicamente conteúdo só de química ou de física ou de astronomia, mas também era poder entender como o ser humano constrói isso, como constrói essa ideia, que relação é essa que ele tem com o cosmos, com o universo. Isso me parece que é o que mais pode se dar importância para a astronomia, mais do que saber do que os astros são feitos, qual é a origem da matéria, enfim, a composição e os movimentos dos objetos celestes e tudo mais. Me parece que esse papel que o ser humano joga, quer dizer, como foram os embates das ideias ao longo da história, como o ser humano construiu esse conhecimento, isso envolve história, isso envolve as questões míticas, envolve questões sociais muitas vezes, inclusive políticas. Então, basicamente nesse sentido, foi meu interesse na área de educação em astronomia. E nisso eu procurei dirigir a minha carreira. Eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado no Instituto de Geociências da Unicamp, no departamento que tem a ver com a educação, que tem a ver com a divulgação científica. Um departamento que estuda, do ponto de vista da ciência da educação, como várias dessas áreas, e particularmente os meus projetos foram em educação e astronomia. Basicamente, eu tenho trabalhado de lá para cá em trabalhos que são de levantamento de produção na área. Eu basicamente me dedico à questão do estado da arte, que é uma linha de trabalho que em geral nós fazemos surveys, que são levantamentos da produção da pesquisa em educação e astronomia, e como é uma área incipiente no Brasil e também no mundo, eu acho importante dizer que a minha atuação enquanto pesquisador é algo que vem numa certa inovação no campo, porque tradicionalmente na astronomia, assim, a física menos, a química menos, já tem uma certa tradição. Mas a astronomia, em termos de educação, em termos de pesquisa em educação, ela muitas vezes foi diferenciada entre aquilo que era pesquisa e aquilo que era ensino. Procurando perguntar para os pesquisadores, eles justificam que fazem pesquisa e quem faz ensino é quem atua dando aula. O que nós estamos fazendo nesse campo novo, entre aspas, é trabalhar a pesquisa em educação. A pesquisa em educação, então, é um aprofundamento em problemáticas que têm a ver com a formação de conceitos, com o desenvolvimento de material didático, tudo sob o ponto de vista de pesquisar novas coisas nessa área. Então, já fizemos levantamentos de teses e dissertações, produções de artigos publicados então em revistas científicas, produção de material gerado em eventos, quer dizer, tudo aquilo que é apresentado em eventos gera um certo material que é passível de se fazer uma análise, é passível de se fazer um estudo para entender quais são as tendências dessas pesquisas e quais são as lacunas que precisam ser preenchidas, não é? Então, nesse sentido, o meu modo de ver é que
Existe uma demanda muito grande, mesmo em termos internacionais. Eu estou ligado a projetos que tenha escala nacional e internacional. Do ponto de vista do Brasil, eu atualmente coordeno a Comissão de Ensino e Divulgação da Sociedade Astronômica Brasileira, que é a chamada COMED. A COMED atua em várias linhas, por exemplo, formação de professores, por exemplo, análise de livros didáticos, mas também temos a preocupação de incrementar a pesquisa em educação e astronomia no Brasil. Quer dizer, há muito para se fazer em termos de estudos, de metodologias e desenvolvimento de pesquisa nas mais variadas áreas, nos mais variados níveis escolares. E, nesse sentido, temos participado, inclusive, de comissões internacionais, junto à União Astronômica Internacional, da qual eu sou membro e sou parte da Comissão de Educação e de Desenvolvimento, mas também de fazer um grupo de estudo que é para desenvolver a pesquisa em educação em termos internacionais. Por incrível que pareça, mesmo nos Estados Unidos ou na Europa e na Ásia, onde tem muita coisa desenvolvida em educação, particularmente em astronomia, tem muito por fazer no sentido de alavancar pesquisas em educação. Quando nós falamos em pesquisa em educação, não significa apenas algo que seja pesquisa de laboratório ou levantamento bibliográfico, enfim. A importância da pesquisa é de podermos estudar problemas que têm a ver com a aquisição de conhecimento, como as pessoas aprendem aquilo que está no universo, como as pessoas entendem essas coisas que ocorrem lá. Está tudo por fazer. A relação do ser humano com o universo é uma coisa que precisa ser repensada, inclusive do ponto de vista filosófico. Nós temos uma questão a ser refletida que passa pela questão sociológica, inclusive psicológica, eu diria, que é o ser humano entender não só a engrenagem do universo, mas a sua relação enquanto parte desse todo e aquilo que nos afeta tanto do ponto de vista cognitivo quanto do ponto de vista emocional. Então, a relação com o cosmos, o entendimento do que ocorre no universo, é toda uma área que está para ser trabalhada e é nessa proposta que eu tenho me dedicado.